Fala galera, beleza? Vamos falar nesse vídeo aqui que o Oscar está próximo do São Paulo, segundo um famoso jornalista que eu vou trazer aqui para vocês aqui. Já já eu vou ler o que escreveu o jornalista e o que se passa dessa decisão de Oscar então resolver jogar no São Paulo. Vamos falar disso já já. E aí vamos falar também das saídas, né? Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato também, né? A galera toda aí no São Paulo, assim, as portas estão abertas para as saídas, né, galera? E as portas que se abrem para as chegadas? Cadê os reforços? Diretoria, a gente precisa também abordar um pouco esse tema aqui. E o São Paulo alinha empréstimos também agora, os últimos empréstimos antes de começar o FIDIC em janeiro para valer mesmo. O São Paulo aí prepara mais 2 empréstimos, a gente vai falar aqui também, tá bom, galera? Então, essa é a movimentação do São Paulo Futebol Clube. Muita gente perguntando, mas e o Wendel? Melou o Wendel? Galera, não melou o Wendel. E tem um detalhe ainda nessa negociação do Wendel. Agora, como diz o Casares, futebol é dinâmico. As coisas podem acontecer diferente agora. Galera, antes da gente começar aqui o giro da bola, eu vou pedir para vocês aqui, carinhosamente, tá aqui o meu cavalinho, né? Ele vive aqui, nessa estante aqui. Mas aí, a partir de janeiro, quando começar o Campeonato Paulista, eu vou ter um quadro novo aqui no canal e vai contar aqui com o nosso cavalinho. E eu gostaria, logicamente, que vocês aí me ajudassem a escolher um nome aqui para o nosso cavalinho São Paulino, beleza? A ideia é que eu ter aqui 2 bichinhos, um para o nosso pós-jogo, né? Um programa onde a gente vai poder analisar e fazer aquela análise que a gente faz. Um para o pior jogador do jogo, né? O mais abaixo do rendimento, e um para o melhor. Então a gente vai trazer esse quadro aqui. Eu conto com a sua participação, inclusive para você aí. Como que eu quero que você me ajude? Dê o nome aí para o nosso cavalinho São Paulino. Carinhosamente, fique à vontade para vocês aí deixarem o nome que vocês quiserem. E com certeza, o nome, né? Aquele que mais agradar, aquele que eu mais achar legal aí, eu vou estar escolhendo aqui para o nosso cavalinho aqui do canal Big Tricolor, que é um quadrinho aí, um quadro que a gente vai fazer a partir de janeiro aí, quando começar o Campeonato Paulista. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, dá essa moral aí, tô pedindo para vocês aí só dizerem o nome do cavalinho. Comente aí, fique à vontade, beleza? Tamo junto, como sempre, vamos São Paulo. Galera, o negócio é o seguinte: as portas estão abertas para as saídas no São Paulo. Ontem a gente trouxe no vídeo de ontem à noite a saída do Rato, né? Que assim, tem gente que ainda diz que faltam alguns detalhes, né? A informação que eu recebi que eu li para vocês lá da imprensa baiana, que estava concretizada, os valores e tal. E foi confirmado, inclusive, hoje de manhã também. O Wellington Rato tá indo sim lá para o Vitória, 5 milhões de reais. Jogador que ano que vem vai fazer 33 anos de idade, o Rato, né? Corta para a esquerda contra o Corinthians, o gol mais importante, eu acho, da carreira dele. Já já a gente fala dessas saídas do São Paulo. Quero saber a opinião de vocês, galera. A saída desses jogadores, como o Rato, por exemplo, é uma boa? É ruim? O que, que vocês acham? Comenta aí. Eu tenho uma opinião sobre isso também, já já a gente fala, tá bom? É porque assim, vamos já tocar nesse assunto, porque muita gente fala, pô, mas não tinha que mandar o Rato embora, não vende o Rato é um jogador importante. Eu vejo da seguinte maneira, cara, o Rato foi importante em 2023, 2024, falando o linguajar do futebol, não jogou absolutamente nada. O Rato chega do Atlético Goianiense, inclusive, com muita desconfiança por nós torcedores, muita gente, inclusive, eu adoto sempre o seguinte, deixa o cara vestir a camisa do São Paulo e jogar bola para ver, depois a gente faz uma análise. Para mim, o Rato ficou na média. Foi uma honra, um privilégio para ele vestir a camisa do São Paulo. Desculpa a sinceridade, mas o Rato não tem tamanho de bola para vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube. Ainda, apesar de eu gostar do estilo do jogador e o que ele fez pelo São Paulo também, ele valorizou, eu acho que o cara entregou aquilo que ele poderia entregar, mas não é mais nada do que isso. Eu acho que a gente não viria assim mais nada além do que a gente viu do Elton Rato. Então, quando ele esteve no seu auge físico, né, ele conseguiu entregar e foi importante na Copa do Brasil. Agora, o jogador que vai chegando aos 33 anos, jogador que vai ficando veterano, inclusive mais pesado, para o futebol rápido que o São Paulo pretende, que o treinador pretende para o ano que vem, eu acho que ele não se encaixa dentro desse perfil. E desculpe, nem para reserva. Por que eu falo isso, galera?
Não é jamais diminuindo o Wellington Rato, menosprezando ele. É porque eu acho que para reserva você pode usar jogadores, inclusive mais jovens, como o próprio Eric, é o William Gomes, o Henrique Carmo, um Lucas Ferreira. Eu continuo afirmando que o cara vai voar em 2025 se ele tiver oportunidade. É por isso que o Rato tá saindo, é por isso que ele vai pro Vitória, galera. Porque os jogadores que o São Paulo vai dar oportunidade da base, esses jogadores, eles tendem a se desenvolver. São jovens de 18, 19, 20 anos que vão ter o seu momento também. E o Wellington Rato, eu acho que é uma boa decisão dele ir para o Vitória. Não acho que o São Paulo tem que ficar com jogadores por gratidão. Eu acho que tem que ficar por merecimento. Se a gente pega, se você olha, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se o Palmeiras quer contratar um jogador, ele quer o Wellington Rato, ele olha para o Wellington Rato em 2024 e olha a temporada e fala: não, esse jogador eu não quero. Se o Flamengo quer, ele fala: não, esse jogador não quero. O Atlético Mineiro, não, não quero. O Corinthians, não, não quero. O Bahia, não, também não quero. Fortaleza, não. Por quê? Eles vão buscar jogadores melhores. O Rato, para mim, está no declínio físico, inclusive 2024, não conseguiu entrar em forma e está indo aí para o Vitória, que seja feliz lá então o Wellington Rato. Já disse, foi importante em 2023, mas 2024 não deixa saudades. E assim, cara, eu não sou hipócrita de ficar falando, não, o cara jogou muita bola no São Paulo, ai, vai fazer muita falta. Na minha opinião, não vai fazer muita falta. Tem jogadores ali que podem fazer melhor do que o Wellington Rato fez, é lógico, mas também precisam ter sequência. Não adianta nada colocar um jogo, tirar e depois não colocar mais para jogar. Tá aí o Wellington Rato indo para o Vitória. Agora, olha só, hein, galera. Esses aqui, de verdade, pegou de surpresa. Nestor e Michel Araújo, os dois jogadores no Bahia. Primeiro, vamos lá, a mais concretizada, que é o Michel Araújo. Comenta aí o que vocês acham também, galera. Eu tô falando do Wellington Rato, mas se vocês discordam também, meus amigos, vocês sabem que aqui nós somos parceiros, amigos. Fique à vontade para você fazer o seu comentário. E não esqueça de dar o nome aí pro meu cavalinho São Paulino, hein? Vamos lá. Primeiro, o Michel Araújo. Michel Araújo fechou. Jogador vai jogar no Bahia a pedido do Rogério Ceni. O Rogério Ceni que tinha pedido ele lá, né, na época do Fluminense, que foi uma alternativa também. O São Paulo não tinha muitas alternativas. Acabou achando ali o Michel Araújo encostado no Fluminense, chegou no São Paulo, inclusive estreando já com o Rogério na Copa Sul-Americana, né, jogando bem aquele jogo contra o Tigre lá na Argentina, jogador que jogou ali como ala na sua estreia. Depois ele teve oportunidades com o Rogério. Com o Dorival também, eu acho que ele, ano passado, em 2023, acho que ele jogou muito em questão de quantidade e para mim foi razoável o Michel Araújo, mas não é um jogador também que vai decidir jogos, um jogador que seria titular no São Paulo. Acho que também é uma saída importante. E aí o Rogério pediu a contratação dele. Na época que o São Paulo comprou do Fluminense por 2 milhões de dólares, acho, né? Daria 10 milhões e meio de reais. O São Paulo tá pagando ainda o Fluminense, né, galera? Foi parcelado isso aí, eu acho que em 2 ou 3 anos, algo assim. Detalhe, houve aquela movimentação lá também, bateu uma dívida lá, né? Acho que com o Hudson. Vocês lembram desse negócio aí? Então, teve um negócio também lá do Caio Paulista, enfim, um rolo danado. Vamos falar do Michel Araújo no Bahia. Pois é. E agora o São Paulo vende ele para o Bahia por 2 milhões e meio de euros, que nos valores atuais aqui, galera, dá quase 16 milhões. Acho que é 15 milhões e 700 e alguma coisa, né? 900 e alguma coisa, 970 mil. Vamos arredondar para 16. São Paulo vende o Michel Araújo para o Bahia por 16 milhões de reais a pedido do Rogério Ceni. É isso aí. O que você acha dessa saída também? Comente aí, fique à vontade. Agora vamos falar do Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor que está quase encaminhado com o Bahia também. Ontem à noite deu um boom, galera, de verdade. Pegou de surpresa os dois, assim, ó. Os dois jogadores no Bahia. E aí o Rodrigo Nestor, pelo que eu apurei também, ontem à noite ainda, porque aí eu fui perguntar para as fontes se realmente, né, que eu vi o Sgarbi, inclusive ele tinha comentado, o René Casagrande também, lá no Rio de Janeiro, né? Sempre muito bem informado, inclusive ele também tinha comentado. E hoje cedo também, o Zanqueta também comentou a movimentação aí do Bahia com o Rodrigo Nestor. A do Michel Araújo fechou, do Rodrigo Nestor tá quase fechado, aquele negócio de faltando um detalhinho a ser resolvido, por quê? Qual que é a ideia? O jogador vai por empréstimo, né? E o Bahia já paga um valor aí para o São Paulo, os valores que se falam aí na imprensa é coisa de 10 milhões de reais pelo empréstimo.
de uma temporada. E nessa temporada, por exemplo, o São Paulo, ele é emprestado lá ao Bahia, pelo que eu apurei, assim também. Ele está emprestado ao Bahia, o Rodrigo Nestor, até final de 2025, certo? Ano que vem ele joga inteiro lá no Bahia. Mas se pintar a proposta, por exemplo, de uma Europa aí para o Rodrigo Nestor, ele é jogador do São Paulo. O São Paulo que tem ali a. Como que diz? Não a responsabilidade. O São Paulo que tem a chancela, a anuência, né, galera? O São Paulo que fica com o bônus ali de vender o Rodrigo Nestor, ok? E ele ser jogador do São Paulo está emprestado ao Bahia. Se pintar uma proposta, não é que o Bahia vai lá, a não ser que o Bahia cubra a proposta também, tem isso, né? Faz parte. Agora, pinta uma proposta lá de 10 milhões de euros pelo Nestor, ok. Aí o São Paulo, ele tem a decisão, ele pode ter essa tomada de decisão, falar, o jogador valorizado no Bahia, ok. Aí o São Paulo teria esse direito de vender o Rodrigo Nestor e pagaria o Bahia ali aqueles valores de valorização que já aconteceu também em negócios no São Paulo. Então, o Rodrigo Nestor, ele é emprestado, será emprestado ao Bahia e se caso não aparecer proposta olha só, no ano de 2025, se ele não for valorizado lá no Bahia, aí o Bahia teria a obrigação de compra do Rodrigo Nestor, que os valores também que se falam giraria em torno de 30 milhões de reais, ou seja, 10 milhões pelo empréstimo, 30 milhões de reais se caso o Bahia comprar ele ao final de 2025, que daria 40 milhões de reais. Eu vejo isso assim, metade daquilo que São Paulo estava achando que ia receber pelo Nestor, que se falava em 80 milhões de reais. Então São Paulo, na verdade, ficaria aí com metade, 40 milhões de reais. É pouco? É muito? Tá razoável? O que você acha? Comenta aí. Eu já vi muita gente na live falar assim: ó, oh, o Rodrigo Nestor não vale isso, o Rodrigo Nestor é um gibi, uma tubaína e não sei o quê, aquelas piadas lá, tudo. Mas o que você acha dos valores? Se for os 40 milhões de reais mesmo, os 10 de empréstimo, depois mais 30, o que você acha do valor? Agora, existe a possibilidade, como eu disse, dele se valorizar lá no Bahia no ano de 2025, pintar uma proposta de repente da Europa ali, uma proposta alta, e aí o São Paulo decidir vender o Rodrigo Nestor, porque o São Paulo vai ter essa prioridade. A palavra mais correta, inclusive, é essa. A prioridade na negociação por vender o Rodrigo Nestor enquanto ele estiver emprestado ao Bahia. Diga aí, galera, o que vocês acham aí dessa negociação também do Rodrigo Nestor aí com o Bahia, jogador que inclusive teve seu melhor momento, na minha opinião, com o Rogério Ceni, né? O Ceni insistiu muito nele ali, né? E aí também com o Dorival, eu acho que jogando na meia esquerda lá na ponta, ali, ele foi muito bem, já falei isso, a dobradinha que ele fez com o Caio Paulista ali, e tinha o Beraldo ali também, era um trio forte do lado esquerdo. Ele que foi o cara que deu assistência para o título da Copa do Brasil, fez o gol do título, então o Rodrigo Nestor ele teve essa importância. E eu tenho certeza, né, que apesar de muitas críticas, Rodrigo Nestor está marcado para sempre na história do São Paulo, porque exatamente que foi o cara decisivo ali nos 2 jogos da final da Copa do Brasil, mas deve ser jogador e agora vai ser jogador do Bahia em 2025, negociação encaminhada. E tem mais jogadores para sair que a gente vai falar aqui também. Fique à vontade aí, então, comentem aí sobre o Rodrigo Nestor, tá? Olha só, galera, fazer um assuntinho aqui, deixa o like aí, inclusive, dá aquela moral, não esquece de deixar o like. Deixa eu trazer para vocês aqui a informação do Luciano. Cara, ontem quando eu vi, eu já fiz uma crítica porque eu não aguento esse tipo de coisa, esse tipo de comentário de jogador de verdade. O cara que, para mim, que veste a camisa do São Paulo, galera, esse pensamento é meu, tá? E eu tenho certeza que muitos de vocês também pensam assim, e também tem quem pense ao contrário e a gente respeita, lógico. O cara, mas quando o jogador veste a camisa do São Paulo, por exemplo, quando se falava do Lugano, perguntava pro Lugano se ele ia sair ou não, o Lugano falava, tem contrato com o São Paulo, eu amo São Paulo, jogo aqui, tô bem aqui. Se pintar a proposta, a gente vai estudar, sentar com o clube, ver o que é melhor para todo mundo. Essa fala é o que eu acho que deve ser uma fala, obviamente, de um jogador inteligente, de algo preparado, de pessoas preparadas, inclusive, para lidar com pressão no futebol. Não sair dando chilique. O Luciano, ele tá lá, acho que em Anápolis, né? E ele foi inaugurar lá, acho que um clube dele, com quadras, campos esportivos, algo desse sentido, e tava tendo um jogo festivo. E o repórter local lá, o programa local, perguntou pra ele: "E aí, Luciano, o torcedor São Paulino quer saber." Isso tem um vídeo aí, tá, galera, que tá rolando aí. Não é mentira, não, é verdade, não é fake, não, que a galera tá dizendo, é verdade mesmo, né? Tá repercutindo bastante aí. Bastante gente, inclusive, criticando a postura do Luciano,
perguntou se ele vai ficar no São Paulo, se ele vai sair. Ele, meu empresário tá lá em cima, fala com ele. Dá risada e sai andando, sabe? Gente, isso é o tipo de coisa assim que exatamente irrita o torcedor. O torcedor já, de verdade, cara, o torcedor já não aguenta mais ver o Luciano ali falar que ele é o camisa 10, que ele é o cérebro do meio-campo de São Paulo, que não é. E aí, quando ele tem a oportunidade e ele se diz São Paulino, ainda mais quando o torcedor se diz São Paulino, é por isso que eu não abraço essas ideias do cara vir. Eu amo o meio São Paulo, torço pro São Paulo. Eu não abraço essas ideias mesmo. Tá? Eu não caio nessa mesmo. E aí, quando o cara fala que torce muito pro time, e aí ele poderia falar, cara, eu tô no clube de coração, clube que eu amo. É igual o Rafinha saiu. O Rafinha saiu falando dessa forma. Pode ser que o Luciano saia e também fale essas palavras. Mas aí o cara tá no São Paulo, ele poderia falar, pô, cara, eu tô no clube que eu amo, clube que eu sonhava em jogar. Nem se ele não quiser falar isso, ele fala, cara, eu tenho contrato com o São Paulo até 2026. Eu vou cumprir meu contrato. Se aparecer alguma proposta, a gente analisa, a gente senta. Mas hoje sou jogador de São Paulo e pretendo cumprir meu contrato. Cara, acaba o bafafá. Mas quando chegam os jornalistas perguntando para ele se ele sai ou se ele fica, ele fala: meu empresário tá ali, fala com ele. É porque aí para mim tem coisa, e eu não gosto desse tipo de comentário de jogador mesmo, como eu disse, é uma opinião minha. Quero saber a tua, fique à vontade aí para comentar. E sempre deixei claro que nenhum jogador do São Paulo é insubstituível. Eu acho que se chegar um meio-campo ali, se for o Oscar, inclusive, coloca o Luciano no banco e aí ele sairia. Se fosse o Lúcio, aquele lá que joga nos Estados Unidos, o Lúcio Acosta também colocaria o Luciano no banco. Acho que qualquer jogador que joga no meio-campo, que seja bom jogador, bom, para ser titular, coloca o Luciano no banco, porque o Luciano só joga em uma posição. Se ele não jogar lá ali de segundo atacante, ele não joga mais em lugar nenhum nas posições no São Paulo. Ele teria que jogar de segundo atacante. Então, ele sim é um jogador também cotado para sair se chegar, principalmente o Oscar, que a gente vai falar já já, tá? Mas antes quero falar para vocês, comenta aí sobre o Luciano também. Antes quero falar para vocês também do Alan Franco, galera, trazer aqui uma atualização sobre o Alan Franco. O contrato do Alan Franco vai até final do ano de 2025, galera. E o Alan Franco ainda não teve a sua renovação de contrato, inclusive o seu empresário, o empresário dele falou ao GE que até o momento São Paulo não procurou, eles não tiveram essa conversa, está esperando o momento da reunião ali para eles entrar em negociação, né? A gente não pode garantir nada, até porque pode ser que os empresários, o jogador também não aceitem a proposta e aí de repente resolve procurar outro rumo, porque é assim, né? Mas o São Paulo, que inclusive quer ficar com o jogador, obviamente. O jogador também diz gostar do São Paulo, o empresário diz que também tem um interesse da renovação. Isso deve acontecer, acredito, agora depois das festas em dezembro, em janeiro. Pelo menos o São Paulo já deve tratar aí com o Alan Franco essa renovação. Eu acredito que pelo menos mais 3 anos de contrato com o Alan Franco é o que vai acontecer. Outro jogador ainda, galera, que está em vias de renovação, só atualizar para vocês, é o lateral direito Igor Vinícius, mesmo caso do Alan Franco, ele tem contrato até final de 2025, inclusive ele já deu declarações também que gostaria de jogar no exterior, o São Paulo aí, o Belmonte, né, falou em live que gostaria de renovar também com o Igor Vinícius, e existe então essa possibilidade dos dois renovarem. E tem um detalhe, agora a gente falando de lateral direita junto com a lateral esquerda, olha como as coisas mudam, e o futebol é dinâmico, né, Casares? Eu acho engraçado que ano passado o Casares falou assim: vocês estão lendo coisas, né? Final do ano passado, vocês estão lendo coisas, espero o ano acabar. Aí a gente passou o ano inteiro brincando com isso. Agora é a coisa do futebol é dinâmico, as coisas podem mudar da noite para o dia. E é verdade. A negociação do São Paulo com o Wendel, que está fechada no sentido São Paulo, Porto, Wendel, empresário, o staff, tudo alinhado. E aí só existe a questão da decisão: vai Moreira ou o São Paulo paga lá o Porto? E agora, o que, que acontece, galera? O São Paulo solicitou, né? Isso, inclusive a diretoria afirma que esses empréstimos estão dentro do plano do FIDIC, que ainda acordado em 2024, é o que o São Paulo diz oficialmente. Vamos lá. O São Paulo conseguiu fazer empréstimos, aprovar 22 milhões de empréstimos, agora antes de terminar o ano, então um plano dentro do FIDIC. O São Paulo busca agora na próxima semana, né, depois inclusive do Natal, o São Paulo deve aprovar, deve, tá, galera? Pode ser que não seja aprovado pelo conselho, mas eu acho que será. Mais um empréstimo de 90 milhões de reais. E isso, então, seriam os 2 últimos empréstimos que o São Paulo
faria assim, na gestão Casares, porque o FIDIC não vai permitir empréstimos, tá? Então isso aí seria pago aí até final de 2028, entrando aí exatamente ao final ali do plano do FIDIC. Então seria essa captação, se você pegar os 90 mais os 22, 112 milhões de empréstimos, que é para o São Paulo entrar zerado, pelo menos sem dever ninguém em janeiro. Informação que eu consegui apurar, então vamos ver se vai aprovar. O de 22 milhões aí, que é um de 17 milhões, eu acho que no Bradesco, mais 5 milhões no banco, acho que da Ecoval, aí dá 22, e esses 90 aí, não sei qual é a instituição, como esse empréstimo, mas vai ter uma votação no Conselho Deliberativo, então, Conselho Fiscal do São Paulo, na próxima semana aí. Vamos ver se concretiza. Aí eu acredito, tá, galera? Essa aqui é uma opinião. Eu acredito que com a entrada desses empréstimos, com a grana pegada do Nestor, com a grana aí também do Michel Araújo, isso é para flexibilizar o caixa para que o São Paulo traga o lateral direito, traga os dois laterais esquerdos e traga também esse meio-campista, que é o que o São Paulo está fazendo. A movimentação, inclusive com as minhas apurações, eu acho que está levando a isso exatamente. O São Paulo está tendo que recorrer exatamente a empréstimos também para poder bancar aí, né, essas contratações também, tá bom? Fiquem à vontade também para vocês comentarem sobre isso, tá? Fazer uma rapidinha aqui sobre o Caleri. E o Caleri, hein? O Caleri que obviamente está de férias, o Caleri deve virar vai ser, né, o capitão do São Paulo em 2025. Com a saída do Rafinha, ele que já alternava, né, a braçadeira ali com o Rafinha, quando o Rafinha não estava, né? E agora com a saída de vez aí do Rafinha, o Caleri passa a ser ali o capitão do São Paulo. Creio eu, né, que com a saída, quando o Caleri não estiver, sei lá, de repente o Arboleda pode ser esse capitão, né? Porque o Arboleda é titular do time. Vamos ver. Mas o Caleri passará a ser o capitão do time em 2025, tá bom, galera? Olha só, gente, para a gente entrar agora na questão de contratações, cadê as contratações? E a gente vai falar do Oscar agora. Só atualizar vocês aqui, então, as saídas oficiais do São Paulo. Olha só, Pedrinho Vilhena, Rai Ramos, Jamal Lewis, Matheus Belém, o Wellington, lateral esquerdo, né? Rafinha, o Wellington Rato, Michel Araújo e o Nestor está por detalhes, se já não tiver saído também, até quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Mas estava quase fora também, né? Mais um também, o Nestor. Aí você pega também, Galopo, algumas saídas mais, galera. Galopo, que deve sair também, tá? Tem ainda o Orejuela, que tem contrato com o São Paulo até março. O São Paulo está tentando aí uma saída antecipada dele, o Orejuela também. Yaxel Mendes está encaminhado para sair também, tá? O Yaxel Mendes deve ser o próximo agora a sair em janeiro também. E a gente ainda tem jogadores aí que o São Paulo entende que estão valorizados, que é o Bobadilla, que existem negociações aí, sondagens sobre o Bobadilla e a proposta se agradar, aí ele vai sair, e o Ferrarese também. Mas esses dois jogadores podem encabeçar a lista de saídas do São Paulo. E aí a gente fala assim, pô, tá saindo todo mundo, e quem vem? Exatamente, quem vem? O São Paulo ainda na busca por lateral direito, na busca por dois laterais esquerdos e o meia. São as 4 posições confirmadas que o São Paulo quer, mas ainda pode ter um quinto aí. Eu acredito que seja um jogador de área ou de velocidade. Aí é um chute, tá? Seria de repente um outro centroavante ou até mesmo um outro ponta, pelo que eu vejo os empresários oferecendo ao São Paulo Futebol Clube, tá bom? Ainda falando de outra saída, calma lá também. O Jandrei, galera, pode ser mais um que deixe o São Paulo também. Gente, comenta aí o que vocês acham dessas saídas do São Paulo. Vamos lá. Agora as chegadas. Lateral direito. Pode ser agora, olha só, hein, galera. Pode ser que o lateral direito que o São Paulo está com conversas avançadas, pode ser que ele não venha. Por quê? Mudou, o futebol é dinâmico. Com o São Paulo fazendo o empréstimo, com o São Paulo vendendo esses jogadores, entrando essa graninha no final do ano, pode ser que o São Paulo decida então pagar o Porto lá, que o Porto está pedindo pela antecipação. Eu venho falando isso a semana toda dessa negociação, que poderia acontecer exatamente isso, né? E agora pode ser que aconteça do São Paulo manter o lateral direito Moreira, né, ao invés de emprestá-lo ao Porto lá com opção de compra. Só que, galera, para manter o Moreira, passa pela decisão do Luiz Ubeldia.
É o Zubeldia que vai decidir se quer usar o jogador ou não. Se não quiser, não esquece. O Moreira vai mesmo. E pelo jeito, eu chutaria que o Moreira sairia, porque o treinador não quer usar, vai deixar contra o treinador, o cara vai ficar encostado, certeza. Ele já no ano passado ele preferiu esse ano improvisar zagueiro do que colocar o Moreira para jogar. Eu acho que aí existe uma birra nessa questão. Se entrar nesse confronto com o Zubeldia, eu acredito que o Moreira vai ficar encostado. Agora, o outro lateral esquerdo, do São Paulo também, né? Como conversa de bastidor avançada, estão negociando, conversando. Então, são dois laterais esquerdos. Esse a gente sabe que é o Wendel, precisa ainda definir a situação do Moreira, essa enrolação, eu acredito, como eu falei para vocês, acredito que isso vai ser anunciado no dia 24, não é possível, nessa negociação se arrastar até janeiro, acho que tem que ter aí uma decisão. E agora então, meu amigo, vamos para o meio-campo, porque eu vou ler aqui para vocês, tá? A informação que eu recebi hoje cedo, e a informação é do Gabriel Sá, que vocês conhecem muito bem, que aí diz o seguinte: São Paulo está muito confiante por Oscar e deseja finalizar o negócio nas próximas horas, ou seja, enquanto eu estiver gravando esse vídeo aqui, de repente tem a notícia já de que Oscar foi contratado, né? Mas aí a gente volta com outro vídeo também, mas olha só, porque é importante quando for a contratação a gente trazer também. Então, deixa eu só terminar de ler aqui o que ele publicou. O tricolor alinhou tempo de contrato e valores com meia. Ele já chegou a conversar com lideranças do atual elenco, o Oscar, tá? Possível reviravolta na decisão familiar também passa pelas mãos do empresário e do barulho do torcedor. E aí? Publicação do Gabriel Sá. O Gabriel Sá, eu lembro que foi o mesmo quando trouxe o Rames Rodrigues, né, cara? Informação quando ele, primeiramente, que trouxe. Depois o Vene Casagrande, acho que depois deu o furo de reportagem lá. Mas assim, vamos lá, galera. O que essas palavras querem dizer? Vocês lembram aqui que eu comentei essa semana também, que eu falei, ó, se passa pelo Bertolucci, que é o mesmo que tirou o Oscar do São Paulo, trazendo o Oscar para o São Paulo. O Bertolucci estaria convencendo a família do Oscar, o Oscar a vir para o São Paulo, e até falei, não precisa convencer o Oscar. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? É porque assim, como eu falei, galera, eu trabalho com informação e apuração. Nem tudo a gente pode ficar falando, obviamente, sem ter a certeza das coisas. Mas exatamente ele confirma, Gabriel Sá confirma aquilo que eu venho falando na semana, que se passa pelo Bertolucci. Quando tem uma negociação, e às vezes é difícil, eu olho quem é o empresário. Aí você olha o empresário, você começa a fazer ali um jogo de cena, começa a juntar o quebra-cabeça. Ele é empresário do Rodriguinho, o Rodriguinho está desvalorizado no São Paulo, eu creio que o Rodriguinho não será emprestado. Eu creio agora, o Oscar chegando no São Paulo, eu creio que o Rodriguinho vai ter oportunidade no Campeonato Paulista. E o próximo a subir é o Matheus Alves, porque é jogador também do Bertolucci. Caso essas negociações do Oscar se concretizem, e deve se concretizar, segundo o Gabriel Sá. Por que eu tô falando isso, galera, essa teoria? Porque é interesse do empresário valorizar o Rodriguinho, subir também o Matheus Alves. É um jogo de composição, meus amigos. Isso aqui que eu tô falando para vocês é uma opinião minha, tá? As informações são outras, mas é exatamente o que eu acho que vai acontecer, é o que eu venho falando desse negócio do Oscar, se passa muito pelo Bertolucci, que foi o cara que também tirou ele do São Paulo, é um cara que já processou o São Paulo, inclusive o próprio Bertolucci, o São Paulo pagando ele 45 milhões aí, né, que ele cobrou na justiça, e sempre tem negociações com o São Paulo, essas coisas acontecem, né, isso não dá pra gente fugir. Tá aí, informação então do Gabriel Sá, que está próximo então do São Paulo fechar com o Oscar, e o negócio pode fechar nas próximas horas e a gente vai ficar antenado e vou continuar aqui apurando. Assim que eu souber, obviamente, realmente a gente publica lá no grupo de membros e mais tarde também a gente grava vídeos aqui também para trazer a informação do mercado da bola. Mas o torcedor continua perguntando: cadê os reforços? Cadê os reforços? E para a gente encerrar esse papo aqui, quero saber a opinião de vocês no contexto geral, o que vocês acham dessas movimentações, dessas saídas. Né? Se o São Paulo está fazendo certo, poderia segurar alguns, não vende todo mundo, como que vai fazer o plantel, o tamanho que vai ficar o plantel. A gente sabe que tem Campeonato Brasileiro, muitas competições ano que vem, né? Precisa ter plantel grande, qualificado inclusive para jogar o brasileiro.
como que fica esse São Paulo e a base, né? Será que realmente vai ser utilizada? Porque com tantas saídas, vai ter que ser utilizada a base. Será que de repente na janela do meio do ano não bate o desespero em falta de jogadores para algumas posições e tem que sair contratando ali no desespero? Muitas vezes isso acontece nos clubes, quando os clubes começam a se desfazer muitos jogadores, aí não repõe, fica um plantel pequeno. E convenhamos, tem uma coisa aqui que eu preciso alertar e eu venho fazendo essa alerta. Galera, é o seguinte, tudo bem, você pode tirar 14, 15, manda 14, 15 embora, ok. Aí você traz 4, beleza? Diminuiu a folha. Só que vamos lembrar que existem muitas lesões, principalmente começo de temporada. E você precisa ter reposição. O São Paulo precisa, eu entendo, precisa ter pelo menos 3 jogadores ali por posição. Porque senão, é logicamente que tem isso aí dentro do elenco. Por que que eu falo isso? Daqui a pouco tem lesões, tem cartão vermelho, é suspenso por cartão amarelo. E a gente sabe que o São Paulo todo ano aí é um recordista, é um dos times que mais tem lesão no futebol brasileiro, lesões nos jogadores do São Paulo. Então tem que ficar atento a isso também para que não falte pés, não falte qualidade, não falte físico para o São Paulo nas decisões. Tá fazendo uma reformulação? Tá fazendo uma reformulação, mas tem que tomar cuidado, né? A quantidade de jogadores que sai e a quantidade que chega. Chega a qualidade, ok, mas tem que ficar ligeiro que o Campeonato Brasileiro é longo e cuidado, hein? São Paulo, cuidado, só não vai mandando embora e não fique sem contratar não, porque a temporada é longa e Campeonato Brasileiro, principalmente, precisa, eu não falo nem questão de título, hein? Eu tô falando a questão de se manter na primeira divisão. Porque o São Paulo de novo vai focar em Copas, tem muitos shows no Morumbi em 2025, a prioridade serão as Copas. Não larga o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o FIDIC vai ser apertado o orçamento, mas ó, São Paulo nunca caiu, hein, Casares? Não entre para a história, pelo amor, hein? Eu jamais, São Paulo, eu não acredito que vai cair. Mas cuidado com o planejamento. A gente tem que estar aberto a todas as possibilidades, galera. Vamos ser realistas também. Valeu? Fim de papo aqui nesse vídeo. Obrigado então aí pela sua ajuda. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Mais uma vez aqui eu encerro o vídeo pedindo para você comentar aí, dê um nome aí pro meu cavalinho, galera, pro cavalinho aqui do São Paulo Futebol Clube, que vai ser um quadro que a gente vai ter aqui em 2025. Comente aí, valeu? Tamo junto, como sempre. Vamos São Paulo.